Bom dia, igreja, graça e paz. Dá um abraço essa pessoa que está do seu lado aí, diga para ela, você é especial. Isso. Talvez ninguém disse hoje para você que você é especial, você é especial, amém? Glória a Deus, Deus é bom em todo tempo. Pode sentar aí no seu lugar. Seja bem-vindo, os nossos visitantes. Aleluia. Essa é a igreja da palavra da fé, amém? Amém. Isso é a palavra da fé que pregamos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Até que enfim colocaram um louvor aqui para me iniciar, né? Geralmente na hora do início as andorinhas voltaram, né? Aleluia. Colocaram um ré hoje para quebrar a religiosidade. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas, amém? Amém. Quem aqui é mais que vencedor? Amém. Não importa a circunstância ou a situação que os seus olhos estejam vendo, visualizando, você tem que ter uma certeza. Deus te fez para você ser mais que vencedor. Aleluia. O mundo tem sempre tentado deturpar a imagem de Deus e a identidade dos filhos de Deus. Eu vou falar hoje um pouco sobre identidade. Nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26. Você pode olhar para mim ou pode acompanhar no telão atrás de mim. E façamos nós o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Assim Deus os fez, e depois que Deus fez o homem em imagem e semelhança, a Bíblia vai dizer que Deus os abençoou. Diga assim, eu já sou abençoado. Então você não precisa estar correndo atrás da bênção, você precisa ter o entendimento de que você já é abençoado com toda sorte de bênção sobre sua vida. Porque a coisa mais terrível que tem é quando nós não entendemos quem nós somos e a gente tenta fluir em uma realidade que não é a nossa. Por exemplo, a falta de conhecimento leva pessoas a viver enganado. Oséias capítulo 4, verso 6, vai dizer que o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Uma vez que falta o conhecimento na sua vida da bondade de Deus, de quem Deus é em você e do que Deus fez por você, você vai começar a comer as migalhas que Satanás coloca para esse mundo. Esse mundo é um mundo cheio de corrupção, um mundo cheio de engano. E cada ano que passa, nós estamos vendo essas coisas crescendo com mais velocidade, gente. O ser humano se corrompendo com mais facilidade, a família sendo deturpada, a imagem da família sendo deturpada. Verdade. As pessoas hoje, elas já não sabem mais se elas são seres humanos, eu estou falando de alguns grupos, ou se elas são animais. O povo está tão perdido nesses últimos tempos que eles não conhecem mais a identidade deles de forma nenhuma. E como que eu fico pensando aí, você vê na internet vários grupos de jovens, uns dizem que é coati, outros dizem que é cavalo, outros dizem que é isso, que é aquilo outro. Eu fico imaginando uma pessoa dessa chegando numa empresa para fazer uma entrevista numa multinacional, e o que você é? Eu sou um coati. Nós não estamos contratando coati aqui por enquanto. Gente, tem um grupo de pessoas andando igual cavalo na praça, nas ruas. Como que esse povo não se envergonha dessas coisas? Veja que quando Satanás ele cria um ninho na cabeça do ser humano, ele domina como uma marionete. O ser humano faz o que o diabo quer. Mas você não foi feito para fazer o que o diabo quer. É isso mesmo. Glória a Deus. Você é mais que vencedor em Deus. Amém. Deus te ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho para resgatar a identidade que Adão perdeu. Aleluia. E que nós viemos da linhagem. Por isso que a Bíblia diz que todos é pecador. E hoje algumas pessoas ainda dizem que nós somos todos pecadores. Não, se a gente recebeu Jesus, se nós estamos em Cristo, uma nova criatura, a Bíblia vai dizer que nós somos nova criatura. Aleluia. 2 Coríntios 5,17. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas. E é isso que tudo. Diga tudo novo na minha vida. Você precisa pegar a fé, agarrar a palavra e viver pela palavra, porque a palavra ela é a fundação da minha vida e da sua vida. Enquanto nós não vivemos pela palavra, nós vamos sempre andar por aquilo que estão querendo colocar em nós, por aquilo que estão querendo imprimir em nós. E muitas pessoas não têm uma identidade, elas têm um rótulo. Elas são rotuladas com o que o sistema quer que elas sejam. E sempre quando a gente diz, você é rico, a riqueza não define o quanto dinheiro está no seu bolso, a riqueza define onde está a sua mentalidade. Aleluia.
Porque não é o que você está carregando no bolso. Talvez você esteja morando até de favor agora, mas se você tiver um discernimento que você é rico, você vai dar um start na sua vida. Aleluia. E essas coisas vão ser passageiras. Rapidamente você vai alcançar o sucesso. Aleluia. Eu passei muitos anos, gente, passando necessidade, eu e essa daqui, passando prova, como dizem aí os irmãos, nós estamos na prova, e essa prova nunca acaba, é um Enem que nunca passa, a vida toda. Mas por quê? Porque existia uma aceitação. Enquanto existia aceitação na sua vida, você está estagnado naquele lugar. Tem hora que você precisa se revoltar com alguma situação que está acontecendo na sua vida. Amém. E dizer, eu não fui feito para isso mesmo. Glória a Deus. Se você aceitar a humilhação, você vai permanecer humilhado. Meu Deus. Ele não é o lugar que define quem você é. É isso mesmo. É você que muda o ambiente. Aleluia. Aleluia! Observa só uma coisa. Não existe na geografia da nossa cidade ou na geografia do nosso país lugares que são alto padrão e lugares que são baixo padrão, ou seja, periferia. Quem foi que fez as periferias? O povo que foi para lá. Assim como os lugares de alto padrão, se reuniu um grupo de pessoas com uma mentalidade renovada. Eu falava hoje para minha esposa, não é a favela que faz o povo, é o povo que faz a favela. Isso mesmo. Isso é o quê? É uma mentalidade. Agora você define o padrão da sua vida. Aleluia. A sua casa, você define o padrão da sua casa. Não é as pessoas, não é seu vizinho do lado, porque você quer denunciar uma coisa torta, constrói uma certa do lado. Aleluia. Não precisa a gente sair falando, fulano está errado, ciclano está errado. A partir do momento que a gente ser um modelo, então um modelo correto vai denunciar o que está errado ao redor. Meu Deus. Aleluia. Se construir um prédio torto aqui, a gente vai passar na rua e vai ver só um prédio. Mas se construir um aprumado do lado do torto, quando a gente passar na rua, a gente vai dizer, aquele prédio está caindo. Meu Deus. Porque o que está alinhado vai denunciar o que está Exato. desalinhado. Então eu e você, em Cristo, nós temos uma identidade alinhada agora. Aleluia. Para mostrar, através do nosso exemplo, na vida de outras pessoas, que elas estão desalinhadas em Cristo. E que elas podem viver uma vida de superação, que elas podem viver uma vida de abundância. Glória a Deus. Eu estava imaginando hoje como o diabo engana as pessoas e como a gente vive iludido. Porque quem foi que fez tudo? Deus. Quem formou tudo? Deus. Deus. Segundo a Bíblia, quem é os filhos de Deus? Nós somos os filhos de Deus. Amém. Não tem coerência, gente, Deus criar toda a abundância e depois que Deus formar tudo dizer, não é para vocês não. Vocês vão viver na necessidade, porque senão vocês não são meu filho. Eu criei tudo isso aqui para Satanás, para os filhos de Satanás. Meu Deus. Existe isso? Não. Então a gente vai deixar de ser filho de Deus, vamos passar a ser filho do outro lado, porque se do outro lado está tendo abundância, do lado de cá está tendo escassez. Mas o que se ensina? O ensino errado, ele sempre vai colocar um cercado nas pessoas, elas vão estar sendo limitadas, oprimidas. Quantas pessoas oprimidas dentro das igrejas hoje em dia por causa de ensinos errados? Porque se eu não sou um padrão para a sociedade, então eu tenho que trazer a sociedade para o padrão que eu estou sendo. Ou seja, se eu não tenho uma imagem de uma pessoa correta dentro da palavra de Deus, e o meu nome é sujo, jogado na lata do lixo, sem nenhum pudor, eu não quero que as pessoas descubram que eu estou daquele jeito, eu quero que as pessoas cheguem na mesma situação que eu. Então quando alguém chegar para mim dizendo, olha pastor, eu comprei, não paguei, eu estou todo enrolado, minha casa está de cabeça para baixo, não é assim mesmo, é uma prova que nós estamos passando na vida, isso é normal. Isso não é normal, gente. Amém. Isso é uma prisão de Satanás para você viver humilhado, oprimido a vida toda, sem poder dar um passo adiante. Nós não fomos feitos para essas coisas, nós precisamos. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse século. Que século? Esse século que nós estamos vivendo, onde que tudo é errado, casamento é errado agora, não pode ter um casamento, tem que ter uma vida de qualquer jeito. E as pessoas dizendo, não, a nossa geração mudou, a geração mudou, mas Deus não mudou. Deus é o mesmo, a sua palavra é a mesma. Quem está me entendendo? Então nós não podemos, é uma geração
geração nova, agora nós temos que aderir a essa geração nova. Não, nós temos que mostrar um padrão para essa geração. Eles têm que ter um norte, eles têm que ter um caminho, eles têm que olhar para alguém. Porque se eles não olham para alguém, eles vão levar a vida deles de qualquer jeito, achando que dá certo, porque o mundo não tem nada para ensinar. Aleluia, quem está aqui comigo? Tem crente aqui nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Então nós estamos formando crianças, jovens, adolescentes. Nós estamos formando uma próxima geração. E qual é o legado que nós vamos deixar para essa próxima geração? Aleluia. Se eu não sou um exemplo de um bom casamento, como é que eu posso deixar um legado para minhas filhas? Se eu não sou um exemplo de um bom pai, como eu posso deixar um legado para o meu filho ser um pai? Aleluia. Se eu não sou um exemplo de um provedor do lar, o cabeça, o responsável, que chama a responsabilidade, que homem que eu estou formando para assumir uma casa amanhã? E eu não estou aqui dizendo que a mulher não deve trabalhar. Eu estou falando que a responsabilidade de um lar está sobre o cabeça. Quem é o cabeça da casa? Glória a Deus, o homem. Ele é o responsável e ele será cobrado de acordo com aquilo que foi lhe dado. Agora é ótimo, a mulher trabalha, os dois crescem juntos, mas cada um entendendo a sua posição, porque se não houver um entendimento da posição de cada um, não existe casamento. Aleluia. A Bíblia diz que o homem foi feito como cabeça e a mulher foi feita como auxiliadora. Não está atrás nem na frente, está onde? Ao lado. E a palavra para auxiliadora é submissa. Submissa significa o quê? Sob a missão. Ela está sob a mesma missão do marido. Não significa que ela é um tapete, que ela é para ser humilhada. Não, ela está para auxiliar, para ajudar, para impulsionar esse cara a crescer com mais velocidade. Porque da forma que ele cresce, a casa dele cresce, a família cresce, o benefício é para os dois. Aleluia. Quem está me entendendo? Amém. No casamento não existe uma queda de braço, como eu vejo por aí. Eu atendo pessoas o tempo todo, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Casamento é os dois puxando para o mesmo lado. A Bíblia diz que os dois se tornam um. Então são duas forças e uma só pessoa. Glória a Deus. Mas o que Satanás faz hoje em dia? Cria um grupo, que eu não posso falar o nome porque está filmando, senão derruba a live. E vocês já entenderam? Cria um grupo de mulheres que não tem compromisso com casamento, que não tem compromisso com família, que quer ser igual, mas elas já são igual se elas fossem casadas. Elas estão sob a mesma missão, mas elas querem uma independência que é uma falsa, uma mentira, para deturpar pessoas a não viver uma vida de alegria, de sucesso, de vitória. Quem tem um bom casamento sabe o que é viver um bom casamento. É um sucesso o casamento, gente. Mas o que o diabo diz hoje? Que casamento não presta. As brincadeiras de hoje em dia. Não, se eu soubesse, se alguém tivesse me avisado, eu não tinha casado. Ainda bem que eu não vou por cabeça de ninguém. Porque eu não nasci para viver sozinho. Glória a A Bíblia Deus. nos fez para crescer, multiplicar. E é multiplicar em tudo. Existe uma coisa que dá muito trabalho na vida de um casal, é filho. Mas alguém consegue viver sem? Quem já tem filho aqui? Não é maravilhoso? Dá trabalho, não dá trabalho? Mas a gente mata e morre por isso. É bom demais, gente. Filho, verdadeiramente, a Bíblia diz que é uma herança do Senhor. E como é maravilhoso você poder ver os seus filhos crescer. Como é maravilhoso você poder dar tudo que os seus filhos precisam para viver bem. Quem é pai sabe, dura coisa é um filho pedir e você não ter para dar. Isso não é prova, isso é miséria, isso é desgraça. Você precisa ter entendimento de que Deus fez você para prosperidade, para uma vida superabundante. Aleluia. João 10:10, Jesus diz: o diabo veio somente para roubar, matar e Destruir. Qual é a função dele? Roubar, matar e destruir. Mas aí o versículo continua e Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida
e tenha. Abundância. Como é que você vai ter vida? Doença não é legal no seu corpo. Miséria não é legal na sua mesa. Amém. Escassez não é legal na sua casa. Amém. Está ilegal. E o que vai mudar essas coisas é a palavra que você carrega dentro de si. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Se você anda declarando miséria, é miséria que você vai viver. Se você anda declarando abundância, é abundância que você vai viver. Não é atração, não. É você gerando com palavras o que você quer viver. Glória a Deus. Se você quer viver um bom casamento, você tem que começar a declarar: meu casamento é um sucesso, minha vida é um sucesso, lá em casa nós somos um sucesso, minha casa é uma bênção. Aleluia. Não é qualquer divergência que há entre o casal e a mulher vai dizer: é uma desgraça, eu me empreendi, eu agora estou preso, não posso fazer nada, uma miséria de vida dessa. Isso não é coisa que se declara, gente. Aleluia. Quando você é humilhado dentro da empresa que você trabalha pelo seu chefe, pelo seu patrão, você não sai dizendo é uma desgraça. No outro dia você volta e trabalha mais ainda para provar para ele que você é capaz. E por que só no casamento tem que ser diferente? E por que só na família tem que ser diferente? Meu Deus. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Amém. Coloca lá Romanos 12, 2 para mim de novo, pastor, por favor. O que ele diz ali? Não conformeis com esse? Certo. Mais o quê? Transformar. Lê alto, gente, por favor. Transformar. Renovação da vossa mente, Para quê? para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Para quê? Para experimentar. Experimentar o quê? A boa vontade de Deus. Imagina, você experimentando a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Sua vida é um sucesso. Aleluia. Deus não tem desgraça para você. Deus não tem derrota para os seus filhos. Aleluia. Deus não quer você com o nome sujo. Quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Amém? Amém. Vocês já ouviram? Deus está tirando ele do conforto, da dependência humana. Quando Deus diz: sai da tua casa, da tua parentela, Deus está tirando você com uma dependência humana. Aleluia. Deus não quer você dependendo de homens, Deus quer você dependendo dele. Aleluia. Sua vida está nas mãos dele. Amém. Suas finanças estão nas mãos dele, sua Aleluia. saúde está nas mãos dele, seu casamento está nas mãos dele, seus filhos estão nas mãos dele. Tudo que você faz está nas mãos de Deus. Deus quer você dependendo dele. Glória a Deus. Ele diz: ora, disse o Senhor Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande Nação. de ti o quê? Te abençoarei. De ti Engrandecerei o nome. engrandecer o quê? O nome. O que Deus quer engrandecer na sua vida? Nome. Nome com Aleluia. nome sujo pode estar engrandecido? Não. Uma coisa que você recebe quando nasce, e você tem que zelar seu nome. Não se empresta para os outros como vivem aí. A maioria das pessoas que tem um nome sujo, nem foi elas que sujaram o nome delas, foi emprestando para os outros. Nome, gente, é seu nome. Se você não zela do seu nome, você vai zelar do quê? Então, cara, eu queria comprar uma geladeira nas Casas Bahia no seu nome. No meu nome não, eu prefiro comprar geladeira e dar de presente. Porque depois você não vai pagar. E meu nome é uma coisa que eu zelo. Quem já teve nome sujo aqui sabe como é que é a força que você coloca para limpar ele. Tem uns que ficam esperando 5 anos para caducar, mas isso não é coisa para gente. Amém. Você sabe o que é você chegar no mercado e a menina diz: ô, vem aqui, vamos fazer um cartão. Você diz: não quero não, você não quer não, você já tem o nome sujo, né? É vergonhoso. Observa o padrão que eles usam agora. Não é sem consulta, no SPC e Serasa. Aí as pessoas passam o nome para ela, ela fala: não aprovou não. Você não sabia, foi só para me envergonhar mais ainda. Você é o quê? Eu sou crente.
Sou filho de Deus. Eu estou vendo. Os filhos do diabo olhando dizendo, eu estou vendo. Meu Deus. Os caras estão pagando milhares numa garrafa de uísque, os caras estão pagando milhares no hotel, os caras estão comendo nos melhores restaurantes. Aleluia. E aonde está a igreja? Aceitando a miséria, com a mente limitada, aceitando as piores coisas dentro do seu armário, as piores marcas, comprando, vai comprar um leite condensado, compra o pior que tem para fazer um pudim. Meu Deus do céu, isso é o maior pecado do mundo. Não pode fazer uma coisa dessa com a sobremesa tão maravilhosa que é pudim, gente. Você tem que comprar moça. Não Nilza, pelo amor de Deus, jamais. Olha como eu tenho uma bronca. E nem glória, esse único glória que presta que você dá para Deus. Não é, amados? Porque as pessoas que não servem a Deus, que andam em prosperidade, mas é uma falsa prosperidade, elas compram o melhor. Ei, você pode até comprar um carro inferior, mas crente procurando um carrinho velho para comprar. Qual é a limitação na mente? Não é nem a prestação do carro, é o IPVA. O combustível. O cara diz, compra uma caminhonete. Rapaz, o IPVA de uma caminhonete dessa, eu compro um Corsa. Vamos comprar uma casa em Alphaville, com o IPTU da casa em Alphaville, eu compro duas aqui na periferia. Mas não valoriza como valoriza lá, gente. Renova sua mente, as coisas boas e perfeitas Deus fez para você. Aleluia. Está vivendo nele. Glória a Deus. Quando Deus faz Adão, o Éden já estava pronto. Deus não formou o Éden, não formou Adão e disse agora onde é que eu vou colocar Adão. Primeiro Deus forma o Éden, primeiro Deus forma as árvores, primeiro Deus forma, cria todos os animais. Deus gera tudo, Deus faz um enxoval perfeito. E quando Deus faz um enxoval perfeito, aí Deus diz, agora vamos fazer o homem. Última coisa. E quando Deus faz o homem, Deus diz, vai, sujeita, domina. O homem domina sobre a terra, o homem governa sobre a terra. O salmista diz, ei, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra é para mim. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo, Jesus. Aleluia. Tem gente aceitando miséria aqui para poder provar uma vida boa no céu. Como que você vai provar uma coisa boa no céu se você já está negando a Deus na terra? Meu Deus. Porque nega a sua palavra. Paulo pregando aos Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. Glória a Deus. Para todo aquele que nele crê. Isto é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Você não deve se envergonhar da palavra que você carrega. Tem que sair pela sua boca aquilo que você está carregando. Aleluia. Você gera coisas falando, você gera coisas pronunciando a palavra. Glória a Deus. E aí a gente diz, nós somos da fé, mas a fé é a existência de coisas que eu não estou vendo, a convicção de fatos que existe. Fé não se vê com o olho natural, amado, fé se vê com entendimento. Aleluia. Você está aqui? Glória a Amém. Deus. Seja Deus. Você pode mudar a sua vida hoje com a declaração, com a confissão. Agora algumas coisas, algumas palavras tem que sair do seu vocabulário e alguns louvores tem que sair do seu repertório, porque não faz justo a pessoa que você está sendo hoje. Aleluia. Nós não podemos estar aceitando mais certo tipo de coisa que está saindo da nossa boca, porque isso não está dando crescimento, está fazendo retroceder. Pessoas que têm entendimento da palavra de Deus, ela jamais vai se prender no emocional, ela jamais vai se prender a gente usa uma palavra aqui, dodói, mas a verdade não é essa. A palavra certa não é dodói, nem melindroso. Vítima, vitimizando. Quem tem a palavra não fica se vitimizando diante de situação, diante de adversidade. Quem tem a palavra muda esse decreto. Daniel na Babilônia não ficou dizendo
Deus, está vendo? Eu vim para cá, não comi das iguarias do rei, não provei deles, não andei com eles, não me envolvi na cultura deles. E agora o que está me acontecendo? Eu vou agora para a cova dos leões ser morto. Ele poderia ter se vitimizado, ele disse: não. No outro dia o rei chega lá e diz: olha, Daniel, o que aconteceu? Ele disse: fica tranquilo, acalma seu coração. Deus enviou um anjo, fechou a boca dos leões, nós estamos todo mundo bem aqui dentro. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam dizer: está vendo? A gente poderia ter se curvado diante daquela estátua, a gente poderia ter adorado a Baal, mas não, sabe o que aconteceu? A gente recusou e agora vamos ser jogados na fornalha de fogo. Ei, amado! O rei disse: eu posso mudar essa situação. Ele disse: não, negativo, não é o senhor que vai mudar. Eu vou lançar vocês lá dentro e quero ver quem defende vocês, colocando eles contra Deus. Ele disse: se Deus quiser defender, defende. Se não quiser, vai ser da mesma forma. Nós vamos continuar adorando ele do mesmo jeito, porque ele é nosso rei. Aleluia. É isso mesmo. Quando ele joga ele lá dentro, tá lá os caras poderiam sentar num canto da fornalha lá e ficar se lamentando, abraçados. Vamos morrer pelo menos 3 queimados. Não, os caras estão dançando. Se a sua diversidade está fazendo você ficar parado, é porque você não entendeu o legado que está sobre a sua vida. Glória a Deus. Porque chegou a hora de você dançar sobre essa circunstância. Chegou a hora de você sapatear sobre a cabeça de Satanás. Chegou a hora de você mudar a sua vida. Aleluia. Você tem 2 escolhas: ou é dançar e cantar, ou é chorar. Eu prefiro dançar e cantar do que ficar chorando. Porque choro não muda a vida de ninguém. Se choro mudasse a vida do povo, não tinha ninguém sofrendo, gente. Aleluia. Você consegue imaginar quantas pessoas estão trancadas no quarto chorando nessa hora? Qual é a realidade delas? Depressão. Mas como é que elas ouvem? Vai cantando, gemendo e chorando, que Deus dá vitória. Geme e chora, que Deus dá vitória. Onde está escrito isso? E aí você vê um monte de crente emocionado, lágrima rolando pelo olho. Não é assim mesmo. Anos e anos na igreja, anos e anos ouvindo a palavra, anos e anos dentro do mesmo ambiente que não muda nada. Por que não prega a fé para esse povo? Porque tudo que é da fé, há uma resistência do outro lado. O diabo não quer que as pessoas saiam da escravidão. Uma coisa é certa: o diabo ele não pode escravizar você. Você é livre. A não ser que você se permita. No Velho Testamento, todo mundo era escravo. Por quê? Porque ele tinha um domínio sobre o povo. No Velho Testamento, Cristo não tinha vindo ainda. E a Bíblia diz que Cristo veio. E Colossenses 2,14, põe no 2,13 para mim, pastor. Vamos ler a partir do 13 para que eles entendam o contexto da história. Diz assim, ó: e a vós outros que estáveis, isso é um verbo passado, estáveis. Estava o quê? Estava passando. Mortos. Mortos, estava como? Mortos. Como é que você estava? Mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com quem? Com ele. Leal, juntamente com quem? Com ele. Perdoando todos os nossos o quê? O que Jesus fez? Perdoou os nossos pecados, nos deu vida. Então aí existia uma conta. Quando Adão pecou, Adão foi colocado para fora do jardim. O jardim representa um lugar em Deus. Ele não tinha mais comunhão com Deus, não podia falar mais com Deus. Nascem 2 filhos depois desse episódio, e aí acontece um assassinato na família. Um filho mata o outro. Já estamos vendo aí a evidência e a característica de Satanás dentro deles. Depois o que acontece? Vem se multiplicando a geração, vem multiplicando a nação. A humanidade vai se multiplicando até chegar a Noé. A Bíblia diz que a maldade do povo multiplicou de tal maneira que acendeu a ira de Deus. Deus mandou o dilúvio. Mas ali no meio de toda essa geração corrompida, corrupta, sempre há um remanescente. Em todo lugar há um remanescente. Amém. Deus olha para Noé e viu em Noé um homem justo no meio de uma geração toda torta. E Deus pega Noé,
como semente para a humanidade, a próxima geração. Agora, Noé entra na barca, como diz a menina. Noé entra na arca. E uma vez que Noé entra na arca, só entra ele e a sua família. Toda a humanidade morreu. Toda a humanidade padeceu. E eles ficaram 40 dias. 40 dias de dilúvio. 40 dias de deserto de Jesus. Eles vêm agora e começam uma nova humanidade. Nessa nova humanidade, Deus não tem povo. Porque o povo que tem veio de Adão, que Noé veio de Adão, e o povo vai nascendo da família de Noé agora, continua sendo descendência de quem? Adão. De Adão. O homem caído. A natureza caída, pecaminosa. Primeira pessoa que Deus escolhe para trazer o povo modelo é um homem que tem uma mulher estéril, que não pode nem ter filho, que é Abraão. Aí em Gênesis 12 Deus chama Abraão, que depois ele se transformou Abraão por causa da aliança. Não tem tempo de explicar isso agora, a troca de nome. Mas o que acontece? Deus começa ali uma nação modelo, por isso que Israel é a nação modelo para o mundo. Porque o primeiro hebreu a ser convocado é Abraão. Depois o que acontece? Deus faz uma promessa para ele. Nós acabamos de ler lá em Gênesis 12, lembra? Farei de ti uma grande nação. Qual é o problema? A mulher do cara não podia ter filho. Veja como Deus não trabalha com a sua limitação. Deus trabalha com as ferramentas dele. Glória Não é a com Deus. quanto dinheiro está no seu bolso, não é com quanto de coisa que você possui que Deus vai prosperar você. Aleluia. Deus não precisa dessas coisas. Deus faz do jeito dele. Aleluia. Deus só quer que você acredite e confia. Glória a Deus. Amém. Aí Abraão disse, amém, sim será. Assim será. Aí Deus disse, olha para o céu. O que tu vê? As estrelas. Conte, se é que tu pode contar. Conforme as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Glória a Deus. Aleluia. Olha para o mar, vem na areia, conforme os grãos de areia na praia do mar, assim será a tua descendência. Se é que tu pode contar. Glória a Deus. Agora, como que você vai crer em uma profecia dessa, se a mulher não pode ter filho? Se os seus olhos físicos estão vendo uma circunstância que não condiz com aquilo que você está recebendo. Se não me engano, pastor, acho que é Romanos 4, né? Que Abraão creu contra a esperança. Coloca para nós aí. Então a Bíblia vai dizer que Abraão, crendo contra a esperança. Sabe o que é crer contra a esperança? É quando você não vê saída em lugar nenhum. Não vê jeito daquele negócio acontecer. Quatro 18, pastor. Abraão, esperando contra a esperança, creu, diga creu. Creu. Para vir ser pai de muitas Nações. segundo que lhe for o quê? Dito. Assim será a tua Descendência. Quem falou para ele? Deus. Deus falou que ele seria. Uau. Aleluia. Se Deus falou, você tem duas escolhas. Ou fica com o que Deus falou, ou fica com o que o diabo está falando. Aleluia. É O isso que aí. você vai ficar? Deus. Imagina o diabo na mente dele dizendo: "Estou a mulher estranha, sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Ela não pode ter filho, não." E você tem uma escolha, porque o diabo fica falando na sua mente: sabe quando é que esse carro vai ser seu? Nunca. Sabe quando é que esse emprego vai ser seu? Nunca. Sabe quando é que você vai ser promovido? Nunca. Mas Deus diz que sobre todas as coisas você é mais Vencedor. e você tem uma escolha por Glória que a você Deus. vive. Aleluia. Sabe quando é que você vai ser curado? Nunca. E Deus está dizendo que você já é curado pelas pisaduras de Jesus. Você já está curado. Glória a Deus. Mas aí vem o sintoma. E o que você diz? O que se diz? A palavra está na tua boca, no teu coração. O que se diz? O que você está dizendo diante da circunstância para mudar essa realidade da sua vida? Os seus olhos já estão enxergando uma coisa que você não quer para a sua vida. Os seus olhos já estão te mostrando algo que você não quer para a sua vida. Mas você precisa mudar. Falando,
sério. Meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E mulher com 36 anos não pode ter mais filho, porque já entra na gravidez de risco. Passou dos 40, então despencou para lá, já era. Sara tinha 90. Abraão com 100. O que os caras têm aqui? Uma promessa. Você vai ser pai de muitas nações. Você será pai de multidão. Deus tem uma promessa. Aleluia. Glória a Deus. E você tem que a escolha. Ou fica com a promessa ou fica com a circunstância. E aí está dizendo que ele não enfraqueceu na fé. Eu imagino que quando ele olhava para a barriga de Sara, fixava os olhos rumo ao útero de Sara, Satanás falava dele lá, tá vendo? 90 anos e estéril. Aí ele lembrava da promessa, olhava para o céu. Assim será. Aleluia. Assim será, do jeito que Deus falou. É isso mesmo. Obrigado, Jesus. Você pode dizer, a pessoa vai perguntar, como é que vai acontecer isso antes? Não sei não, rapaz, mas Deus falou, vai acontecer, irmão. Acabou. Deus falou. Glória a Deus. Eu creio. Como é que vai acontecer? Vai acontecer do jeito que Deus passou. Ei, deixa eu falar algo para vocês dois aqui. Quando eu casei com aquela ali, nós não tínhamos pau para dar no gado. Glória a Deus. Sabe como é que foi meio doido, foi meio maluco? Sabe, a gente se conheceu um dia antes de casar, a gente nem leva em conta essas coisas agora. A gente se viu pessoalmente um dia antes de casar. E foi assim, antigamente não tinha WhatsApp, o Facebook estava começando, a gente nem sabia mexer no Facebook, ainda mais estava saindo o Orkut, entrando no Facebook, era uma loucura. Eu lá no Recife, ela aqui em São Paulo. E a gente fez um caminho inverso. Ela foi conhecer minha mãe, eu fui conhecer os pais dela. E por último nós dois se conheceu, faltando um dia para casar. É forte, é forte. Foi fé, foi fé. Chegou a hora que ele era só fé mesmo. Entendeu? Fé. E aí quando eu lá e ela aqui, a gente juntando o salário, contando as nicas, como diz lá no Nordeste, para poder pagar. E o que aconteceu? Deus deu uma palavra para ela. Detalhe, a gente começou a namorar em agosto, por telefone. Em setembro nós noivamos por telefone. Em outubro nós casamos. Casamento defende. Entendeu? Porque o casamento não era para ser em outubro. Ia demorar, ela ainda ia pegar as férias dela, ia me conhecer lá no Pernambuco. Mas Deus deu uma palavra, e a palavra que Deus deu a ela foi no dia 27 do 10º mês, do 12º ano, Deus honrou o rei Joaquim. Então nós estávamos no 10º, nós marcamos o 10º mês, o dia 27 do 10º mês, que é outubro de 2012, nós casamos. Vamos fazer agora 13 anos de casado, graças a Deus até hoje sem nenhuma briga ainda. Nós pretendemos romper até Jesus voltar a se brigar, eu e ela. Glória a Deus. Entendeu? Já passamos por tanta coisa nessa vida, nós dois juntos, mas nunca perdemos a fé e nunca perdemos a alegria. Aleluia. A minha esposa sempre diz: se eu rir da desgraça, imagina das piadas. Eu ando rindo das coisas erradas, das coisas que dá errado eu rio. Então tudo a gente precisa aprender a tirar alegria, porque a alegria é uma coisa que está no seu espírito. Aleluia. Você não precisa que alguém conte uma piada para você rir. É uma decisão sua, você pode decidir rir, a boca é sua, o riso é seu. É uma escolha, gente. Quais são as evidências do fruto do Espírito? Alegria. Paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Essas coisas estão tudo em você. É só você decidir tirar de dentro. Aleluia. E aí, Luana, qual que é teu nome? Iago. Luana e Iago. Quando a gente marcou o casamento, Deus começou a mover as águas. E a gente ganhou os bem casados, que a gente não comeu porque não deu tempo. A gente ganhou a decoração tudo em rosa, pétala de rosa mesmo. Tá? Foi uma perua lotada de rosa, pétala de rosa, os buquês, os arranjos, tudo em rosa, não tinha nada artificial. O tapete. Pagaram o aluguel do meu térreo.
pagaram o aluguel do vestido dela, pagaram o aluguel do vestido das noivinhas e do noivinho, nos deram aliança. A gente não trocou de aliança ainda até hoje, ainda temos essa aliança aqui até agora. De vez em quando dá vontade de comprar uma mais grossa, mas aí a gente olha, tá bom, deixa por enquanto. A gente ganhou. Ganhamos a comida, o buffet, ganhamos fotógrafo, ganhamos a filmagem, ganhamos as fotos. As fotos tem um problema, o cara deu, mas nunca chegou até nós direito. Mas ganhamos. Foi tirado as fotos, só não chegou até nós. Mas ganhamos. Ganhamos os presentes e ainda ganhamos um dinheiro lá no dia ainda. Aleluia. Que foi o dinheiro que deu para nós ir passar a lua de mel lá na casa do meu pai. Oh, glória. É forte. Foi top, a Bíblia não diz que aonde pisar a planta dos seus pés eu vou ter dado assim como prometi. A gente ainda está esperando uma terra lá do lado da terra do meu pai ainda. Estamos declarando agora, não foi? Mas a gente já tinha pisado lá desde que casou. Entenda, mano. Você só precisa estar em uma posição. Glória a Deus. Você não precisa estar angustiado. O que vai acontecer? Ei, deixa Deus agir, que vai acontecer coisas extraordinárias. Deus vai mover a oração de pessoas. Deus vai mover céus e terra para cumprir um propósito. Aleluia. É assim mesmo. Você só precisa estar crendo como Abraão. Assim será, Deus falou, será assim. E o dinheiro vai vir de onde? Ele vai vir do banco. De onde é que vem dinheiro? Do banco. Onde é que tem dinheiro? Do banco. Vai ficar no meu bolso. Vai vir de lá, só pode vir de um lugar o dinheiro. Aleluia. Alguém vai lá, vai sacar. Agora alguém vai fazer um pix, vai chegar e dizer, olha, mande seu pix. Aleluia. Deus bom. Móveis, como é que vai acontecer com móveis? Vai, móveis tem aí, as marcenarias estão lotadas, móveis, vai chegar do bom e do melhor. Isso mesmo. Mas são coisas que você precisa gerar em palavras agora. Glória a Deus. Jesus disse em Marcos 11, 23, se vocês têm fé em Deus. Quem tem fé em Deus aqui? Amém. Olha o que ele está dizendo. Você crê no que Jesus falou? Quem crê? Amém. Se você tem fé em Deus e disser a este monte, disser, diga comigo, falar. Diga mais alto, falar. A esse monte. Qual é o monte que está impedindo você de avançar agora? Aleluia. Qual é o monte que está limitando você, limitando seus sonhos? Qual é o monte que está impedindo você de ser feliz? Chegou a hora de você falar com esse monte. Aleluia. Vamos falar com ele, orar. Ergue-te e lança-te no mar. Aleluia. Aleluia. Vamos falar com o monte, gente. O que é que o monte está fazendo? Ele está impedindo. O monte, levanta-se. Aleluia. Sai da minha frente, vai para o mar, vai para as profundezas para lá. Ei, miséria, sai da minha casa. Ei, doença, sai do meu corpo. Ei, diabo, sai da minha frente. Aleluia. Há uma autoridade em você, amado. Deus colocou uma autoridade em você. E essa autoridade precisa ser exercida. A autoridade não luta com carne física, a autoridade luta com palavra. Rei, você é um rei. E como é que o rei governa? Falando. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Aleluia. O rei governa com decreto. Chegou a hora de você dar um decreto para cima dessa situação. Quem está me entendendo? Amém. Aleluia. É, e te lança no mar e não o quê? Duvidar. Porque dúvida não combina com fé. Isso. Pessoa cheia de fé não pode andar em dúvida. E Satanás envia gente o tempo todinho. Como é que vai ser? Isso vai ser, será. Você vai ver quando acontecer. Está cheio de gente querendo explicação. Mas não é explicação. É querendo colocar dúvida nos seus sonhos. É querendo colocar dúvida nos seus projetos. E aí você tem a escolha. Ou eu fico com o que eles estão falando, ou eu fico com o que Deus disse. Eu vou ficar com o que Deus disse. Glória a O Deus. que Deus disse? É. Deus falou, está falado.
será assim, nada vai mudar. O que Deus disse será dessa forma. É isso aí. A Bíblia diz que a palavra de Deus é imutável, ela não muda, ela não volta vazia. Glória a Deus. Mas aí fica um monte de gente correndo atrás de igreja. Tem alguma revelação para mim? Eu digo, tem a Bíblia, está revelada, está escrita, 66 livros, de capa a capa. Pensa em revelação. Aleluia. Se você ler, você vai ver quanta revelação tem. Outro dia perguntaram para mim, ei pastor, Deus falou alguma coisa nova? Não, tudo que Deus falou é antigo, está na Bíblia escrito já, não mudou nada não. É você que não está querendo. Por que Deus vai falar uma coisa nova se você não quer as que Ele já escreveu? Meu Deus. A falta de entendimento leva pessoas a viver uma vida de burrice, correndo atrás de coisas que não existem. É verdade. Aí se levanta esses falsos aí que existem aí, esses mercenários aí da fé, que não prega a Bíblia, que não ensina a palavra da fé para o povo, só falando besteira, e está assim de gente correndo atrás, lotado. Mas o que muda na vida desse povo? O que muda na sua vida correr atrás de uma coisa que é só um cenário armado? Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe, que se tornam galardoadores que o buscam. Deus é um bom galardoador. Galardoador é presenteador. Isso, aleluia. Hebreus 1:3 fala sobre Jesus. Ele é a expressão exata da glória de Deus, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Todas as coisas, a palavra é um fundamento, é uma fundação. Nenhuma casa será levantada sem fundação. Casa que levanta sem fundação não subsiste, ela não prevalece. Aleluia. Sua vida tem uma fundação, o fundamento da sua vida é a palavra. Aleluia. Você precisa colocar a palavra na fundação da sua vida. Salmos capítulo 11, verso 3, o salmista diz: ora, tirando os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Aleluia. Se tira os fundamentos da sua vida, que é a palavra, o que o justo pode fazer por você? Nada, absolutamente nada, porque você não pode ficar de pé se não tem uma fundação. Glória a Deus. Aleluia. Salmos capítulo 8, verso 4. Nós fomos feitos um pouco menor que Deus, e de glória e de honra Ele nos coroaste. Glória a Deus. E o que você está dizendo? Eu sou tão pequenininho, tão pobrezinho, tão coitadinho, tão nada. Como é que o povo ora? Ó Senhor, tem piedade desse pobre, miserável, pecador. Está aí 3 coisas que Deus nem gosta: pobre, miserável e pecador. Não combina com Deus. E aí acha que quanto mais você se diminui, você acha que Deus não age com dó. Deus age com fé. A fé toca a Deus. Ei, Deus não age contagiado por emoções. Isso. Aí a pessoa começa: é porque eu sou um miserável, um deplorável, porque eu estou em situação. Olha, pai, eu sou como é que eu disse? Como é que a gente fala? Não, pobre pecador. Pequenez, como é que era a oração do cara lá? Que a gente orava? Insignificante. Eu sou insignificante. Aí desencadeia um monte de coisa ruim, só para você. Insignificante, pobre, miserável, pequeno, um nada, um zero à esquerda. Entendeu? Eu imagino Deus olhando para Jesus e falando para Jesus: deixa eu ver suas mãos aí, o que tem aí? As marcas da crucificação. Então quer dizer que eu dei você para isso aí, para um nada, um miserável, pobre, zero à esquerda. Quer dizer, então eu perdi o tempo, você perdeu sua vida em vão. Porque você foi lá e morreu por eles. E eles estão considerando que ainda são nada. Meu Deus. Aleluia. Fala, Ju. Imagina se você tivesse pegado seu filho e dado para morrer por alguém, e esse alguém agora para diante de você e disse: antes eu sou um nada. Eu acho que a pessoa perde a paciência, eu vou em cima. Entende? Mas o que essa igreja fala? A falta de conhecimento. Estão ensinando as pessoas a viver dessa forma. E aí bota uns louvorzinhos baseados na alma do povo. Chora, como pode ainda adorar? E a pessoa
É verdade, como é que eu não sei nem como é que eu tenho força para adorar. Que adoração? Está adorando a quem desse jeito? Se não tem motivo para cantar, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas não, por que tu não vai para a baixa da égua e deixa a gente em paz? Porque isso não é adoração que se dá a Deus. Como é que você vai dizer diante de Deus que você não tem motivo para adorar, se Deus deu Jesus para salvar você? E outra coisa, a história de Jó não é uma história de superação com a sua vida. Ah não, porque Jó sofreu, padeceu, perdeu os 10 filhos, morreu, os 10 filhos de Jó. Jó perdeu a saúde, Jó perdeu tudo. E por que não diz quando Jó ganhou tudo em dobro? Aí a religião prega que Jó perdeu tudo. E ainda prega errado, diz que Deus tomou de Jó. É uma mentira. A Bíblia diz que foi Satanás que tomou de Jó. Está escrito que Satanás saiu da presença de Deus e veio cá e feriu Jó. Tomou tudo. Por que não vai logo no final, no capítulo 42, que Jó diz: bem sei que tudo tu podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu pensei que te conhecia, mas eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Aleluia. Glória a Deus. Qual foi o resultado? Deus mudou a sorte de Jó. Esse Jó tinha, eu não sei nem quantas jumentas era, mas era 14. Está lá, hein? Colocou lá? Olha lá. Bem sei que tudo tu podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como dissesse, sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os olhos te veem. quantas pessoas só estão conhecendo Deus de ouvir falar, porque não provou da bondade de Deus ainda, e ainda não aprendeu a depender da sua palavra. Aleluia. Você não pode conhecer Deus só de ouvir falar. Ele é teu pai. Não, você tem que ter intimidade com o seu pai. É isso mesmo. Chegou o momento de você desenvolver um relacionamento com Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta. Pastor, não sei orar. Sabe sim. Todo mundo sabe. Se você estivesse diante do seu pai, precisava de alguém ensinar para você falar com seu pai, como é que você ia falar com seu pai? Você tem pai vivo? Não? Conheceu seu pai? Sim, pai. Teve relacionamento com ele? Sim. Quando você chegava diante dele, precisava de alguém estar dizendo antes, fala assim para o seu pai. Você ia e já desenrolava o assunto. Com Deus é da mesma forma, porque Deus é seu pai. Glória a Deus. Como é que eu vou orar? Você vai fechar a porta do seu quarto e vai começar: papai, eu estou aqui. E daí para frente, pronto, acabou-se. Eu sei que eu dependo do Senhor. Eu também sei que o Senhor é rico. A Bíblia diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. E também a mesma palavra diz que eu sou herdeiro do Senhor. Aleluia. Fui feito herdeiro. Agora eu cometi algumas burrices por aí que me colocou nos maus lençóis. Porque tudo que dá errado na nossa vida é que a gente fez coisas que não devia. Já analisou? Tudo. A gente compra uma coisa que não pode pagar, mas a gente vai lá e compra. E depois, quando chega a fatura, a gente: e agora? Mas se a gente tivesse primeiro planejado, feito o cálculo certinho, a gente não estava sem dormir. É forte. O problema é que ninguém planeja nada. Vem um impulso, e esse impulso só pode ser Satanás que dá. Aí o cara vai lá e pumba. Entendeu? Do nada. Você pensa que não? E agora? Não, e algumas pessoas ainda colocam a culpa de mim. Diz: o pastor falou que seria assim, era só ir lá e fazer. Rapaz, em nome de Jesus. A fé não nega os fatos, a fé não é ignorante. Pelo amor de Deus, gente. Primeiro recebe-se na mentalidade, para depois as coisas se materializar para você. Não é assim você antecipando.
Tem gente que não consegue crer para 10 reais, como é que vai crer para 1.000? Então, você tem que começar a se estimular a sua fé para crescimento. Quando você começar a conquistar as coisas pela fé, você vai ver que a fé funciona. Você diz, Glória a Deus. agora eu vou crescendo cada dia mais, pensando em Glória a coisas Deus. maiores. Olha ali, vamos lá continuar aqui. Assim abençoou o Senhor a quem? O último estado de quem? Então o primeiro estado de Jó, Satanás tomou tudo. O segundo estado, o que aconteceu? Deus abençoou, diga abençoou. Abençoou. Pega isso aí e assimila com nós. O primeiro estado nosso era uma maldição. Depois nós nascemos de novo, conhecemos Jesus, nascemos de novo. Qual é o último estado? Deus abençoou com toda sorte de bênção. O que você é agora? Com toda sorte de bênção. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então o cara tinha 500. No primeiro estágio, quando Satanás tomou 500. Deus devolveu 1.000. É assim mesmo. E o juro. E agora vocês vão olhar, não pode ficar na mão de Satanás. É isso aí. Salmos, pastor, se não me engano, é Salmo 112. Salmo 112 diz assim: Glória a Deus. eu quero que você pegue isso aqui agora. Aleluia! Diga comigo, aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência, diga, meus filhos, será poderosa na terra. Será o quê? Será o quê? Como é que seus filhos vai ser? As melhores posições tem que ser dos seus filhos. Não é dos filhos de Satanás, não. Fazendo as besteiras que estão fazendo no Supremo, na Câmara, no Senado, na presidência. Essas coisas têm que se levantar homens com coração segundo o coração de Deus, para ocupar lugares. Nossos filhos têm que estar dentro dos tribunais, não para ser julgado, condenado como está sendo agora. Nossos filhos têm que estar sentados nas cadeiras de posição. A Bíblia está dizendo: o homem que tem no Senhor, seus filhos serão poderosos na terra. Glória a Deus. Não é porque você nasceu na roça como eu nasci que nossos filhos vão morrer sem ter nada. Eu fiz a quarta série 4 vezes. Minha filha estuda numa escola particular. Aleluia. Porque na escola da onde eu nasci, só ia até a quarta série. Para fazer a quinta série tinha que ir para a cidade. Não podia ir para a cidade. Para não ficar sem fazer nada, meu pai disse: vai fazer a quarta série de novo. Chegou a época que eu sabia a cartilha mais do que a professora que ia chegar. Lembra que era cartilha? Antigamente, como é que mandava as cartilhas assim? Eu não lembro. Você não lembra não? Nessa época não? Na minha época não. Então eu sabia a cartilha da quarta série todinha. Eu fiz 4 vezes a mesma coisa. Sem contar que lá era uma professora com uma sala de aula só. Então quando eu cheguei na segunda série, que eu passei para a terceira, só tinha eu de aluno de terceira série. Foi uma professora lá em casa e mais um fiscal que ia lá, conversou com meu pai e disse: não, porque só tem ele de terceira série, e aí a maioria está tudo na segunda. Vamos voltar ele para a segunda, para a professora dar uma coisa só. E os pais aceitam, rapaz, uma coisa dessa. E eu fiz a segunda série 2 vezes e a quarta série 4 vezes. Entendeu? A única coisa que eu aprendi foi conta de matemática, porque Um gênio. naquela época tinha negócio de decorar a tabuada, sabe? Levava a tabuada para a escola. Aí a gente pegava e comprava uns lápis de tabuada, a professora tomava. A gente fazia de tudo, colocava a tabuada aberta debaixo de uma carteira. Lá no final a professora descobria. Era tanta coisa que a gente fazia. Mas aprendemos. E aí, agora, porque eu fiz a quarta série 4 vezes no mesmo lugar. Aí agora eu vim pra cá: não, meu filho tá bom demais, já estuda aqui, vai se formar, tá bom demais. Não, meus filhos têm que ter o melhor, porque é uma promessa de Deus, eles serão poderosos na terra. Glória a Deus. Assim, seus filhos serão poderosos na terra, será abençoada a geração do justo. Quem é justo? Aquele que nasceu de novo em Jesus, que segue a Cristo é justo. Você não é um pecador redimido, porque quando redimiu você, você deixou de ser pecador. A remissão é uma purificação, lavou você.
Quando você usa essa roupa agora aqui, você vai chegar em casa, a mulher vai colocar na máquina e vai lavar. O que aconteceu com ela? Tirou a sujeira. Você não vai pegar ela para vestir, vai dizer, aquela camisa suja que você lavou de domingo. Eu vou vestir a camisa suja que você lavou. Você foi lavado. O sangue de Jesus lavou você. Então agora você é justo. Você agora é justiça de Deus. Você é redimido. Não tem esse negócio aí, eu sou pecador. A não ser que você nasceu de novo. Meu Deus. Nasceu de novo agora e está sendo pecador ainda. E como é que você nasceu de novo? Não tinha necessidade. Continuar sendo a mesma coisa. Aleluia. Aleluia. Então olha só. Na sua casa há o quê? Prosperidade. Diga aí, na minha casa tem prosperidade. Diga aí, na minha casa tem prosperidade. Na minha casa tem prosperidade e riqueza. Aleluia. Os religiosos ficam doidinhos comigo de raiva. Pode se morder, pode se morder. Porque é Deus que está dando riqueza e prosperidade para você. Não é Satanás não, mano. Glória a Deus. O diabo não dá nada, o diabo toma. É isso mesmo. Aí você diz, comprei um carro novo. Cuidado, não vigia, isso não é de Deus não. Ó, o mau testemunho. E o bom testemunho é o quê? Comprar uma como vai cair nos pedaços e colocar um adesivo atrás, foi Deus que me deu. Esse é um bom testemunho. Hã? Andar com Fusca, ano 72, nem placa preta, não é? Tivesse problema com a placa preta. Né? Caiu nos pedaços, todos furados, paralamas. Só pode ser, da mentalidade deles, eu acho que o testemunho é isso. Ah, meu Jesus. Deixa eu mudar. A riqueza e a sua justiça permanece para sempre. Permanece como? Para sempre. Para sempre. Vou finalizar. Eu não vou fazer igual o pastor Cleito, não. Vou finalizar agora. O pregador, quando fala que vai finalizar, tem uma hora para frente. Vou finalizar. 2 Coríntios 5, 21. Olha só o que aconteceu ali. Ó. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Filho de Deus, o Verbo que se reencarnou, se fez carne, ele era Deus, estava com Deus, veio para dar vida aos homens, porque o homem não tinha vida. Amém? Amém. Agora diz, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele Justiça de Deus. foi feito o quê? Justiça de Deus. A justiça que se revelou no Evangelho. Amém. Ele justificou você. Aleluia. Porque você tinha uma identidade que foi roubada a sua identidade. Glória a Deus. Quando Adão pecou, roubou a identidade. O diabo roubou a identidade do homem. Todo o domínio era do homem. Mas quando Adão pecou, todo o domínio passou para as mãos de quem? De Satanás. Só que Deus não deu nada para Satanás. E como é que Satanás governava? Com a identidade de Adão. Quem está aqui? Amém. Como que ele governava? Ele não podia chegar lá diante de Deus, se eu sou Satanás, estou governando a terra aqui, minha identidade. Deus disse, eu não dei nada para você. Então ele usurpou, tomou a identidade de Adão, que era a identidade do homem, e ele governava em nome de Adão. Jesus veio, resgatou a nossa identidade. Aleluia. O que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus desceu às regiões inferiores da terra, pregou aos espíritos escravos, triunfou do diabo, despojando ele. Despojar significa que tomou dele a autoridade do governo que ele tinha, que ele exercia. E agora Jesus entregou para mim e para você a nossa identidade verdadeira. Glória a Deus. Mas enquanto o diabo estava governando, nós estávamos tendo uma identidade de filho da ira, de escravo. A documentação do escravo não fica na mão dele, fica na mão do seu senhor. Ou pelo menos ficava, nós não estamos mais em época de escravidão. Ele só pegava a documentação quando ele era livre, quando alguém lavrava uma carta de alforria e era pago para isso. Jesus pagou por nossa carta de alforria. Gravou na cruz, nos condenava e nos deu liberdade, nos fez livres. Agora eu e vocês somos livres. Não podemos pensar com medo de escravo, não. Nós somos livres. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus.
Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você celebre com liberdade. Por isso que pessoas que entendem a palavra, elas adoram Deus com liberdade. Glória a Deus. Você não está adorando Deus para ser alguma coisa. O que você é, você adora. Você adora porque você já é. Você não está adorando para ser. Aleluia. Você não está louvando para ser. Você não está ouvindo a palavra para ser. Você está ouvindo porque você